Olá, estamos de volta com o programa TV Com Entrevistas Eleições 2018. Hoje nós vamos conversar com o professor e presidente do PSOL Alagoas, Gustavo Pessoa. Professor Gustavo, o que leva um professor, um profissional da educação a colocar o seu nome à disposição para participar da eleição e querer uma vaga na Assembleia Legislativa de Alagoas? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite da TV Com, agradecer a sua audiência, falar um pouco sobre a trajetória que me trouxe até aqui. Por onde eu passei, eu exerci cargos de liderança, eu fui presidente do Centro Acadêmico de História da UFAL por 2 mandatos, em 2 gestões, fui coordenador geral do DCE da UFAL, fui dirigente do PSTU em Alagoas, fui presidente municipal do PSOL e hoje estou presidente estadual do partido. E penso que esses cargos de liderança que eu exerci não foram exercidos por imposição minha, e sim por reconhecimento daqueles que militavam comigo e daqueles que construíam a luta comigo. Então, a minha candidatura não é uma imposição minha, é um reflexo de uma construção política e partidária que vem sendo feita ao longo dos últimos anos e que, de certa forma, se consolidou com a minha candidatura a prefeito de Maceió há 2 anos atrás, uma candidatura através da qual a gente conseguiu abrir um diálogo com segmentos importantes da sociedade, sobretudo aqueles que estão mais próximos da juventude alagoana, o que me deu naquela ocasião 13 mil votos, me colocando em 4º lugar na eleição para a Prefeitura Municipal. Então, o partido avaliou que a nossa candidatura seria necessária não só para fortalecer a construção do partido aqui no Estado, mas que ela teria chances reais, uma competitividade real, e nós ainda avaliamos dessa forma, tá? Nós avaliamos que nós temos uma chapa competitiva, além do meu nome temos outros nomes com chances reais de competitividade, e a gente está muito otimista com a possibilidade de eleger um deputado aqui e ter um mandato na Assembleia Legislativa, que, na nossa opinião, é mais do que necessário, tá? Há um sentimento, ainda que difuso na sociedade, mas que clama por renovação na Assembleia Legislativa. Se você fizer uma pesquisa aqui em Alagoas, talvez a Assembleia Legislativa seja a instituição mais desgastada do Estado. E, ao mesmo tempo, paradoxalmente, contraditoriamente, nós não temos renovação. Eu acho que esse sentimento pode se materializar em voto no domingo e a gente tem um mandato diferente aqui. Gustavo, Alagoas figura entre os estados que tem pior IDH, disputando ali com o Maranhão sempre a última posição na relação do desenvolvimento humano. O que fazer, que propostas o candidato do PSOL pode levar para a Assembleia para melhorar essas condições? Você toca numa situação importantíssima e delicada. Nós continuamos ostentando alguns dos piores indicadores sociais do país. A taxa de analfabetismo do país gera em torno de 10%. A de Alagoas está em 18,5%. Alagoas ainda ostenta uma taxa de mortalidade infantil que equivale ao dobro da média nacional. A cobertura de saneamento básico é muito inferior à de outros estados brasileiros. E eu penso que, na verdade, nós não somos responsáveis por isso. O nosso partido não é responsável por isso, as lideranças do nosso partido não são responsáveis por isso. E os verdadeiros responsáveis por isso não querem assumir essa responsabilidade. O atual governador Renan Filho vende um estado que não existe. O eleitor alagoano, aquele que está acompanhando o processo eleitoral, se depara com um Alagoas que na vida real não se materializa e não existe. E como é que a gente vai enfrentar de fato isso? Como é que a gente vai conseguir, de certa forma, aplicar um projeto aqui em Alagoas que se materialize em transformações reais? A gente tem que mudar os nomes. Com os mesmos nomes, a gente vai continuar, infelizmente, ostentando esses mesmos indicadores. E a nossa candidatura é, de certa forma, uma tentativa de dialogar com essas transformações. É a tentativa de ter um deputado que faça uma oposição real e que possa, acima de tudo, reivindicar e lutar por um Alagoas que não é acessível para a maioria dos alagoanos. Nós vivemos aqui em Alagoas uma espécie de apartheid. Existe um Alagoas que ostenta um IDH similar da Noruega, da Bélgica. E existe um Alagoas que ostenta um IDH similar de países africanos. Essa Alagoas que ostenta esse IDH similar de países africanos
não tem acesso a Alagoas, né, norueguesa. A gente quer tornar essa Alagoas possível para todos, dar acesso a todos. Esse vai ser um mandato colocado como instrumento a serviço das lutas dos trabalhadores e da luta daqueles alagoanos que não têm acesso a essa pequena Alagoas, Alagoas paradisíaca, Alagoas bonita, Alagoas dos cartões postais. Professor, o que a gente percebe também nessa campanha é a grande quantidade de professores, inclusive, que são candidatos tanto a deputado estadual como deputado federal. É uma tendência desse segmento. É preciso ter mais educadores na política para que melhore a educação? Eu não tenho esse percentual, assim, eu tenho acompanhado de forma muito remota os guias eleitorais, até pela dinâmica natural da campanha, mas eu tenho visto também muitos médicos, engenheiros. Eu acho que o fazer político, como diria um filósofo alemão, o Baruch Spinoza, ele não exige especialização. Talvez seja um dos poucos fazeres humanos que não pressupõe especialização. A gente tem ouvido muito esse blá 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 de meritocracia, até na política, né? Não, assim, tem muitas pessoas ignorantes que estão fazendo política. A gente precisa ter especialização para fazer uma cirurgia cardíaca. A gente tem que ter especialização para ser engenheiro, para poder trabalhar na construção de uma edificação. Mas o fazer político é um fazer que não exige especialização. E a prova disso foi a trajetória do Lula, que se tornou uma das maiores, se não a maior liderança política da América Latina, sem especialização. Então, assim, eu quero mais educadores na política, assim, até porque nós pertencemos a uma categoria extremamente importante na formação do ser humano alagoano e uma categoria extremamente perseguida e marginalizada, não só pelo governo estadual, também pelos governos na esfera municipal. Então é bom que a gente tenha educadores, mas eu costumo dizer sempre o seguinte, e eu queria que aqueles que estão me ouvindo refletissem sobre isso. Não basta você eleger um parlamentar LGBT para que você tenha um representante da causa LGBT. Não basta você eleger um educador para que você tenha um representante da educação. Não basta você eleger um médico para que você tenha um representante da saúde. Você tem que votar num educador que esteja comprometido com a pauta da educação, a serviço dos trabalhadores da educação, a serviço das crianças que precisam da educação. Você tem que eleger um parlamentar LGBT que esteja comprometido com a pauta LGBT, porque muitas vezes o indivíduo faz parte de uma categoria, mas não é necessariamente um representante dela. Não há uma relação direta e mecânica entre o pertencer a uma categoria e a sua representação. No meu caso, sim, eu sou um educador, mas sou um ativista da educação. Eu sempre lutei na minha vida pela educação pública, gratuita e de qualidade. Quem conhece a minha trajetória, e até aqueles que não conhecem, podem pesquisar através das redes sociais. E vocês vão ver a trajetória de um lutador. A política para mim nunca foi profissão, a política para mim é o instrumento de transformação da vida e é uma atividade que eu nunca vou abandonar, institucional ou não. Professor Gustavo, o que a gente percebe também nessas eleições é o crescimento principalmente do sentimento do fascismo, a questão da tirada de direitos, a discussão do que é o direito humano, que direito humano é para bandido, ao aumento do preconceito nas redes sociais e também nas ruas. O senhor acredita que esse tipo de sentimento, esse tipo de política, ele pode prejudicar as eleições ou prejudicar a democracia no Brasil? Me permitam, assim, eu acho que a democracia brasileira já está demasiadamente prejudicada e ferida. Honestamente, não consigo acreditar que nós estejamos agora vivendo numa democracia plena. Acho que a democracia brasileira está seriamente ferida desde o golpe parlamentar de 2016 e se encontra num momento muito delicado. E penso que, de certa forma, esse sentimento, um sentimento reacionário, um sentimento de negação da individualidade humana, da afetividade humana, é um sentimento que sempre esteve presente numa parcela da nossa sociedade. Mas essa parcela da nossa sociedade não tinha encontrado ainda uma expressão segura desse sentimento. E até por isso, essa parcela da sociedade tradicionalmente votou da redemocratização para cá no PSDB. E eu acho que o candidato Jair Bolsonaro é o candidato que hoje encarna esse sentimento. E até por isso as pesquisas comprovam isso que eu vou dizer agora. O PSDB perdeu parte do seu eleitorado para o candidato Jair Bolsonaro. E, ao meu ver, perdeu de forma irreversível. Então, o que a gente vai ter, provavelmente, no segundo turno, é uma disputa entre dois modelos de país.
Um modelo de país que defende a democracia, que defende os direitos humanos, que defende a liberdade, as liberdades individuais, que defende as minorias, historicamente e tradicionalmente perseguidas, negros, mulheres, quilombolas, indígenas, numa sociedade machista e patriarcal, como se construiu a nossa sociedade, e outro modelo que é um modelo que defende um retrocesso ao século XIX. É um modelo, na verdade, que metaforicamente falando, quer restaurar a escravidão no Brasil, né, que era sinônimo de ordem, uma ordem escravocrata. Esse segmento da sociedade brasileira é o sentimento que tem como porta-voz hoje o candidato Jair Bolsonaro. Então não tenho a menor dúvida de que a gente vai ter o segundo turno no país, não tenho a menor dúvida de que a eleição no segundo turno vai ser uma eleição muito sangrenta, né? E eu acho que a gente vai contrapor dois modelos de país. E a gente tem que estar preparado para isso. Os verdadeiros democratas, aqueles que têm verdadeiro compromisso com a democracia, não podem se curvar, não podem baixar a cabeça e tem que estar pronto para as lutas que se aproximam. Mas eu tenho certeza que o Brasil da democracia vai triunfar, né? Eu carrego esse sentimento no meu coração e eu estarei na trincheira na luta pela democracia. Professor, uma das políticas que tem afetado todos os campos, educação, saúde, políticas sociais, é a questão do congelamento de gastos, a PEC dos gastos, que foi aprovada, a PEC do teto, que foi aprovada o ano passado pelo governo Michel Temer. Essa PEC termina tendo influência também nos orçamentos de Estado e município. Como futuro deputado estadual, o que o senhor pretende fazer? É possível alguma medida que possa ajudar a melhorar as condições independente desse teto de gastos? Eu acho que isso foi um dos maiores absurdos da história do Brasil desde a redemocratização para cá. Você pensar que a população brasileira ela começou a envelhecer agora, né? As taxas de natalidade têm caído, as taxas de mortalidade estão se estabilizando, o que é, na verdade, uma característica típica de um país urbanizado, né? E, consequentemente, com o envelhecimento da população, cresce a demanda, né, na saúde por atendimento a doenças crônicas, por exemplo. Você pensar num país que, até por conta do congelamento ao qual você se referiu, vai diminuir investimentos em saneamento básico e grande parte da população não tem acesso à água potável, não tem acesso a esgotamento sanitário. Então, a tendência é que a gente tenha, na verdade, a volta, como a gente já está vendo, de epidemias, de pandemias no país, o aumento das doenças crônicas. E no momento em que a população brasileira mais vai precisar do Sistema Único de Saúde, até porque a gente está com a taxa de 14 milhões de desempregados no país, pessoas que até agora podiam pagar um plano de saúde estão abandonando seus planos de saúde e estão batendo na porta da saúde pública. No momento que a população mais precisa, você anuncia um congelamento de gastos por 20 anos. Então, evidentemente que não precisa ter feito a economia na USP, não precisa ter estudado matemática em Princeton para saber que o país vai entrar em colapso, num colapso total. O que se anuncia para gerações futuras é um quadro, na verdade, muito perigoso e muito tenebroso. E a gente não pode se curvar diante disso. Eu acho que o que está colocado para os setores democráticos e progressistas do país é muita luta. E eu, como parlamentar ou não, eu quero deixar claro isso, tá? Porque a gente nunca sabe o que as urnas reservam para a gente. Obviamente que eu espero estar comemorando um mandato domingo e começo já segunda-feira a trabalhar na construção desse mandato para que ele seja um mandato de luta. Eu tenho muita fé na vitória domingo, mas se ela não vier, eu certamente vou estar na trincheira na segunda-feira. A luta não vai acabar para mim, o sol há de raiar na segunda-feira e eu vou estar na trincheira lutando pelas bandeiras que eu sempre defendi. E eu vou estar lutando como parlamentar ou não para reverter essa PEC da morte, essa PEC do teto de gastos. Vou estar lutando junto à bancada federal alagoana e eu tenho esperança de que a gente possa eleger parlamentares comprometidos também com essa pauta, gente como Paulão, gente como Ronaldo, como Heloísa, como Lu, enfim, Abelardo, que a gente possa, na verdade, eleger parlamentares na esfera federal que estejam comprometidos também com essa pauta, a pauta de reverter a PEC do teto dos gastos, que anuncia um futuro tenebroso para as nossas futuras gerações. Professor, um dos calcanhares de Aquiles de todos os governos aqui de Alagoas é a questão da segurança pública. O atual governo mostra números e dados dizendo que essa violência diminuiu, coisa que a gente não vê, por exemplo, nas periferias. Nós estamos aqui próximo ao Vegel, à Vila Brejal, onde a violência continua. O que fazer diante dessa situação?
Eu acho, honestamente, assim, que ou o governador Renan Filho se contenta com muito pouco, ou o governador Renan Filho está iludido no mundo de fantasia que ele criou para os alagoanos e acabou se tornando um mundo para ele mesmo. Assim, Alagoas só dá certo se comparada com ela mesma. Então, ele compara Alagoas, né, de agora com Alagoas dos seus antecessores. E eu acho muito pouco, na verdade, se vangloriar e comemorar por estar ostentando indicadores supostamente melhores do que o governo do Theo Vilela, do PSDB. Eu acho que a gente tem que sonhar com muito mais. Os alagoanos não podem embarcar na canoa do governador Renan Filho e se contentar com esses números que são números tão frágeis. Eu acho que a gente tem que lutar por um Alagoas melhor. E na questão da segurança que você se refere, o que a gente vê são números maquiados e uma fantasia que não se materializa na realidade. A começar pelo fato de que a gente só vai conseguir diminuir de forma significativa os indicadores de violência, homicídio, feminicídio aqui em Alagoas, né? Violência cometidas contra a população LGBT, na hora que a gente pensar a violência não só na repressão, né, policial na rua e presídio. Não que isso não seja necessário, é necessário. A gente tem que ter mais policiais com bons salários, capacitados, com valorização. A gente tem que ter estruturas de carceragem modernas, humanas, mas para além disso a gente tem que investir na educação das nossas crianças. Isso pode parecer clichê, mas vai ser sempre dito enquanto a gente não cuidar desse problema, enquanto a gente não educar as nossas crianças, enquanto a gente não fazer que as escolas de tempo integral deixem de ser apenas prédios e passem a funcionar de fato com professores, para que os alunos não permaneçam grande parte do dia na ociosidade, para que possam ter acesso à cultura, literatura, arte, acesso ao imenso conteúdo, né, patrimônio intelectual que a humanidade produziu ao longo da história. Enquanto isso não se materializar, a violência não vai diminuir em Alagoas e não vai diminuir no Brasil. Tá certo? Os lugares que conseguiram reduzir a violência no mundo não investiram apenas na repressão policial, investiram pesado em educação e humanização dos seus espaços urbanos. Obrigado, professor, pela sua presença. A gente vai deixar agora 2 minutos naquela câmera para o senhor colocar a sua mensagem e por que o alagoano deve votar no professor Gustavo Pessoa. Em primeiro lugar, eu queria falar para aqueles que estão me assistindo, em especial para aqueles que depositaram sua confiança em mim há 2 anos atrás. Aquelas 13 mil pessoas que saíram das suas casas para me dar um voto na esperança de que eu pudesse ser prefeito dessa cidade. Cá estou eu de novo, porque a luta não acabou naquele dia. Eu tinha falado naquela ocasião que, independente do resultado, eu estaria na luta. Cá estou eu na luta, cá estou eu dialogando de novo com vocês. Eu queria renovar os laços que nós construímos naquela ocasião e queria pedir a vocês que nós, de certa forma, dividíssemos mais uma trincheira. As pesquisas mostram, feitas aqui em Maceió, que nós estamos entre os 25 primeiros colocados na cidade. As pesquisas espontâneas, feitas pelo IBRAP, porque nas estimuladas, eles convenientemente não estavam colocando meu nome. Mas na espontânea a gente está aparecendo entre os 25 primeiros, disputando espaço com aqueles que estão usando e abusando do poder econômico no Estado. Isso prova que é possível ter um mandato de forma honesta e fazer com que esse mandato seja um instrumento de luta a serviço daqueles que realmente precisam do Estado, um mandato em defesa das minorias, um mandato de valorização dos servidores, um mandato de luta por uma educação, por uma saúde pública de qualidade. Eu peço essa chance, vamos fazer um mandato honesto, um mandato aberto à sociedade, um mandato aberto ao diálogo. Eu coloco à disposição de vocês a minha experiência, a minha trajetória. Eu sou Gustavo Pessoa, sou lutador, sou presidente do PSOL, sou ativista social e estou longe de perder a esperança. O meu número para domingo é 50505. Obrigado, professor Gustavo, pela sua presença. Queremos aqui agradecer aos nossos telespectadores pela audiência e o programa TV Com Entrevista Eleições 2018 vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima.